Livros de autoajuda. Eu sei que tem muita gente que critica, e tem muita gente que gosta, e tem muita gente que odeia, e tem muita gente que simplesmente não quer ler, porque acha horrível. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber por que a grande maioria das pessoas não gosta de livros de autoajuda. E por que elas acham desnecessário livros de autoajuda. Talvez porque seja muito simples a maneira como os coaches escrevem, né? Que é como as pessoas costumam conhecer, pelo menos aqui no Brasil, eles conhecem como coach. Escrevem de uma maneira simples, fluida e que tá relativamente bem mastigado ali, jogado para você entender. E alguns livros que falam sobre mentalidade, progresso, educação financeira, sobre inteligência emocional, entre diversos outros assuntos, ultimamente tem ganhado bastante relevância aqui no Brasil, né? Principalmente um livro que tem feito bastante sucesso, e inclusive é um dos livros que está na lista dos mais vendidos do país. E é esse daqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Eu já li esse livro, eu achei ele relativamente bom em alguns aspectos e relativamente mais ou menos em outros. Porque ele é um livro que resume muito uma questão da mentalidade de pobreza na grande maioria das pessoas, né? Não que ser pobre seja algo ruim, mas também não que você ter uma mentalidade pobre não seja algo ruim, porque ambos, se tu parar pra pensar, são ruins, né? Porque uma pessoa que vive na pobreza, na miséria em si, ela não vai conseguir ter muita coisa na vida. Então o livro ele vai te ensinar como lidar com esse tipo de coisa, como lidar com o fracasso, do que você precisa fazer, e entre outras coisas. No geral, o livro ele vai te dizer, ele vai colocar na tua cabeça a seguinte questão: pobreza é algo ruim e que deve ser combatido. Eu penso o seguinte: ela deve ser combatida? Em alguns casos deve, especialmente em quesito de extrema pobreza. Mas a pobreza em si, ela sempre vai existir porque é uma questão de hierarquia social, sabe? De lutas de classes sociais. Precisa existir o rico para existir o pobre. Isso não tem discussão. Mas o livro em si, ele vai te falar muito sobre essa questão de como você tem que lidar com a pobreza, de como você tem que lidar com os seus medos, de que você tem que lidar com o fracasso, entre outras questões. Um outro livro de coach que o pessoal geralmente sai falando bastante é esse aqui, ó, Segredos da Mente Milionária. Num resumo geral, o livro vai te dizer que você tem que saber lidar com dinheiro e como as pessoas ricas pensam em relação ao dinheiro. É basicamente isso, o cara ensina te ensina a identificar os seus modelos de dinheiro. Ou seja, como você pensa sobre o dinheiro, no caso, né? Por exemplo, qual é a relação dos seus pais com o dinheiro, o que você pensa sobre o dinheiro, entre outros quesitos, né? Que a grande maioria das pessoas simplesmente tá literalmente cagando e andando, né? Tipo, dane-se. Mas enfim, o livro vai dar uma resumida geral sobre isso. Ele vai te ensinar também a como lidar melhor com o dinheiro. Entre outros livros de coach, tem esse aqui, que é 100 dicas de marketing pessoal, que eu também já li, dá pra ver pelos post-its aqui. É relativamente interessante. Tem esse daqui, do Reinvente-se, que é do Cláudio V. Nazajon, acho que é assim que se pronuncia. Você pode fazer melhor ainda, 205 dicas de marketing e vendas para a sua vida pessoal e profissional. E o polêmico 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Tem muita gente massacrando esse livro, tem muita gente dizendo que é bom. Tem gente que diz que é literalmente um príncipe do Maquiavel da vida. O Príncipe do Maquiavel ainda não cheguei a ler, mas tá na minha lista de leitura, mas eu acho interessante ambos os dois livros. Né, como as pessoas hoje em dia têm massacrado bastante livros de coach, apesar dos livros clássicos serem mais importantes, né, para te ajudar nesse quesito. Por exemplo, Crime e Castigo, ele te ensina muitas lições sobre a vida, diferente de um livro de coach, por exemplo. Mas enfim. Eu tenho outros livros de coach que eu poderia mostrar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso mostrar, fazer um segundo vídeo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou curtir o seu comentário e vou fazer um vídeo sobre isso. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, segue, curte e compartilha pra mais. Tchau.